Geografia Econômica. Introdução. Esse vídeo foi baseado no capítulo 1 do livro Economia Regional e Urbana, que busca apresentar as principais contribuições de economistas e planejadores regionais sobre como se organiza a economia espacial. Você já parou para pensar como uma empresa decide onde ela irá se instalar? Seja um restaurante que terá foco em atender uma determinada cidade, ou uma montadora de veículos que atenderá o país local, ou até uma fazenda que irá produzir com foco em exportação. Como essas empresas escolhem os locais em que elas irão se estabelecer e por que optam por se estabelecer em determinados lugares ao invés de outros? Essa é a questão que a geografia econômica busca explicar. Sabemos que os humanos são distribuídos de forma desigual ao redor do globo. A ordem dos 3 países mais populosos do mundo é China, Índia e Estados Unidos, sendo que os 2 primeiros possuem mais de 1,3 bilhão de habitantes cada e os Estados Unidos possuem um pouco mais de 300 milhões. Observando o Brasil e suas regiões, também é possível notar essa distribuição desigual. A estimativa do IBGE é que em julho de 2020 o número de habitantes na região sudeste fosse de 89 milhões, na região nordeste 57 milhões, na região sul 30 milhões, na região norte 18 milhões e na região centro-oeste 16 milhões. É interessante observar esses dados, pois eles demonstram que a vida econômica está concentrada em aglomerações econômicas, as quais variam de tamanho. Podemos dizer que a divisão norte-sul é um tipo de aglomeração econômica, ao mesmo tempo que uma rua cheia de restaurantes também pode ser uma. Mas, como as aglomerações se formam? O surgimento delas está vinculado com o surgimento das desigualdades entre lugares, e iremos abordar o assunto ao longo do vídeo. Muitos concordam que a economia espacial é um produto de trade-off entre diferentes tipos de economia de escala na produção e o custo de mobilidade de bens, pessoas e informação. Losch, um dos primeiros teóricos locacionais, sugeriu então que a localização das atividades econômicas é o resultado de um complicado equilíbrio de forças que puxam e empurram consumidores e empresas em direções opostas. Losch explica sua ideia sobre o surgimento dos centros econômicos da seguinte forma: vamos considerar áreas de mercado que não são resultado de qualquer tipo de desigualdades naturais ou políticas, mas que surgiram da interação de forças puramente econômicas, algumas incentivando a concentração e outras estimulando a dispersão. No primeiro grupo, há as vantagens de especialização e de produção em larga escala. No segundo, as de custo do frete e de produção diversificada. E essas duas forças que ele se refere são as economias de escala na produção e o transporte de mercadorias. Isso posto, traremos nesse vídeo em especial as principais questões trazidas por Johann Heinrich von Führer, Harald Hotelin e Paul Krugman. Führer e a teoria do uso do solo. Führer, um economista alemão do século XVIII, conhecido pela sua teoria da localização, buscou explicar as atividades agrícolas em volta das cidades na Alemanha pré-industrial. Existem vários fatores para a escolha onde fazer o plantio, como a qualidade do solo, o clima na região, relevo de terreno, entre outros. Tudo isso vai determinar o valor da terra. Porém, a característica mais importante está relacionada com o transporte e o custo no espaço, e é nisso que Führer foca em sua teoria. Tudo começa com a localização da cidade de mercado, que é onde os produtos agrícolas serão comercializados. Com base nisso, são determinados o quão próximas as terras ficarão da cidade, de acordo com o produto que irão produzir. Pois, se ela se aloca próxima da cidade, logo afeta indiretamente as outras culturas agrícolas, fazendo elas se afastarem. Führer considera o espaço como um bem econômico e um substrato de atividades econômicas. Com isso, a alocação de terras acaba competitiva. Logo, uma terra só é alocada quando um produtor dá um maior lance por ela, e esse lance é determinado pela facilidade que ele vai ter em transportar seus produtos e quanto de espaço será necessário para produzi-los. Então, o preço da terra vai diminuindo, conforme ela vai se distanciando da cidade de mercado. Mas, essas ideias de Führer ficaram esquecidas durante muitas décadas, até que alguns pensadores econômicos começaram a ampliar o seu modelo para lidar com a função de produção local. Com o desenvolvimento dessa teoria, podemos explicar como acontece o equilíbrio entre o mercado urbano com o agrícola. Todas as indústrias que têm retornos crescentes acabam se unindo em um único distrito. Isso acontece por conta de um custo baixo de transporte do bem agrícola em relação ao custo de um bem manufaturado, e quando conseguem suprir as necessidades da população. Quando isso não acontece e fica caro o transporte entre a cidade e o campo, acaba provocando o surgimento de novas cidades perto dos campos. Economia urbana. O principal objetivo da economia urbana é explicar a estrutura interna das cidades, como suas atividades são distribuídas e qual o motivo de possuírem áreas centrais de negócios. Assim como no campo, os terrenos que ficam mais afastados do centro da cidade tendem a ter preços menores. Mas ainda nos restam as perguntas:
Por que existem centros de cidades? Por que as cidades existem? O autor Cantillon diz que a origem das cidades se dá por dois motivos. A concentração das propriedades, que possibilita que os patrões possam desfrutar de uma sociedade agradável, ou seja, as pessoas acabam se socializando, com isso se aproximam, algo que acontece naturalmente. O outro motivo é que a demanda dos patrões atrai mercadores, artesãos, desenvolvendo o comércio na região. Assim, acaba unindo a necessidade dos seres humanos de socializar com o desejo de consumir nesse espaço, surgindo então as cidades. Isso pode, de certa forma, explicar a concentração das empresas, pois elas se aproximam e trocam informações entre si. Com isso, se beneficiam e, estando juntas, acabam diminuindo o número de intermediários. As empresas aprendem com as outras como melhorar as suas atividades. Mas, por outro lado, essa aglomeração de empresas acaba elevando os valores das terras em sua volta e, consequentemente, provoca salários mais altos. Isso causa um desestímulo à aglomeração, dispersando as empresas. Então, precisa ter um equilíbrio das empresas com os domicílios dos trabalhadores. Um exemplo que podemos dar de aglomeração de empresas é quando uma montadora de automóveis se instala em determinada localização. Logo, várias indústrias de autopeças vão se instalar em torno dessa montadora. O autor Israd discute a análise do equilíbrio geral, colocando que o custo do transporte está contido implicitamente no custo da produção, mas fala que a teoria da produção não pode tratar alguns custos de produção de forma implícita e outros de forma explícita. Outros três autores importantes nesse tema são Allais, Arrow e Debreu, que tentaram integrar o espaço na análise do equilíbrio geral, colocando que uma commodity é definida tanto pelas suas características físicas quanto pelo lugar onde foi comercializada. Teorema da impossibilidade espacial. Vamos considerar uma economia com um número finito de sítios. Se o espaço for homogêneo, o transporte for caro e as preferências não forem saciadas localmente, então não existe equilíbrio competitivo envolvendo o transporte de bens entre os sítios. O mecanismo de preço perfeitamente competitivo analisa cidades e comércios separadamente. A teoria da geografia econômica tenta explicar a formação de aglomerações econômicas usando como ponto de partida a análise da competitividade geral. Se as atividades econômicas são perfeitamente divisíveis, elas são explicadas pelo teorema da impossibilidade geral. Mobilidade dos fatores de produção é o substituto perfeito para o comércio. O teorema da impossibilidade se dá quando os agentes precisam escolher seu endereço. Não existe equilíbrio competitivo. Nesse caso, existem duas opções. O sistema de preços deve permitir o comércio entre os locais, garantindo seu lucro. Teoria da competição espacial. Como dissemos no começo, as pessoas estão dispersas ao redor do globo. Isso faz com que os consumidores tenham acesso a mercadorias diferentes. O consumidor, com o objetivo de maximizar seu excedente, busca sempre o menor preço, chamado preço de fábrica. Esse preço aumenta com a distância devido ao custo de transporte. Dessa forma, a empresa exerce poder de monopólio sobre os consumidores que vivem ao redor da fábrica, pois, devido à distância, teriam um menor preço. Hotelling excede a interpretação geográfica original para acomodar as diversas dimensões que diferenciam as empresas e os consumidores. Para ele, os consumidores ficam distribuídos continuamente ao longo de um segmento linear, chamado de Main Street. Imagine que temos duas lojas e elas desejam maximizar seus respectivos lucros e elas precisam decidir a localização. Tendo em vista que a empresa sabe que o preço é muito importante para o consumidor, a competição espacial é inerentemente estratégica. Hotelling utiliza um jogo de duas etapas para seu modelo de competição espacial. Na primeira etapa, as lojas escolhem o seu local de forma não cooperativa, e na segunda, depois da localização ser anunciada, decidem seus preços de venda. Preveem consequências de suas escolhas locacionais nas escolhas dos preços. Esse jogo é resolvido por indução reversa. Começam solucionando a segunda etapa, os preços são induzidos na função lucro, que depende apenas da localização. Essa função representa o lucro que será maximizado na primeira etapa. A conclusão do modelo é que as empresas se aglomeram no centro do mercado, explicando a concentração espacial das empresas que vendem a mesma mercadoria. A nova geografia econômica. Krugman foi o primeiro que conseguiu mostrar como os desequilíbrios regionais podiam surgir no domínio da teoria econômica, com um princípio resgatado de 1950, esquecido por décadas de Myrdal, a causalidade cumulativa ou circular, a qual baseia-se na não existência da tendência à autoestabilização automática no sistema social, no qual o sistema por si não caminha em uma direção de equilíbrio entre as forças, mas está constantemente se movendo para longe dessa situação. Conceito importantíssimo e ressaltado por Krugman, décadas depois, quando escreveu: a produção manufatureira tenderá a se concentrar onde existir um grande mercado, mas o mercado será grande onde a produção manufatureira. Krugman considera um cenário padrão que envolve duas regiões, dois setores e dois tipos de mão de obra.
O setor tradicional, que produz um produto homogêneo, com retornos constantes e competição perfeita, utilizando um tipo de mão de obra espacialmente móvel. O setor moderno oferece um produto diferenciado sob competição monopolística e com retornos crescentes, utilizando um tipo de mão de obra móvel no espaço. O frete do produto homogêneo não tem custo. Essa hipótese reflete na equalização dos ganhos das regiões, enquanto o frete do produto diferenciado exige recursos escassos e a demanda varia através das escolhas locacionais feitas por aqueles trabalhadores. Krugman demonstrou que o valor dos custos de transporte é um fator-chave, pois com esses custos de transportes baixos, intensifica a concentração numa região única central, deixando a região periférica ofertando apenas o produto padronizado. Sendo assim, as empresas conseguirão oferir retornos crescentes, vendendo mais produtos no mercado maior, sem perder muitos negócios no mercado menor. Entretanto, se os custos de transportes forem suficientemente altos, haverá um padrão de produção regional simétrico focando nos mercados locais. Ressaltando que a estrutura centro-periferia é a consequência involuntária por tomada das decisões por um grande número de agentes econômicos em favor dos seus próprios interesses. O modelo centro-periferia permite a possibilidade da convergência ou divergência entre as regiões, e que o modelo neoclássico baseia-se em retornos constantes e competição perfeita nos dois setores. Teve apenas convergência. Logo, é evidente que Krugman realizou uma síntese da polarização. Então, o que conseguimos observar ao longo da exposição? O primeiro ponto é que na teoria econômica é possível notar uma ausência do espaço de localização. A busca por desenvolver teorias que expliquem de forma rigorosa preços e mercados fez com que houvesse várias simplificações e a geografia econômica acabou sendo uma delas, não sendo o foco de estudo de muitos economistas. Mas, ao mesmo tempo, é compreensível essa simplificação, tendo em vista o grande número de problemas empíricos. Contudo, teoria econômica auxiliou no desenvolvimento da geografia econômica. Hotelin utilizou vários conceitos de Cournot e Bertrand, ao mesmo tempo que Krugman utilizou ferramentas de Dixit-Stiglitz. Podemos concluir que a geografia econômica contribuiu e contribui para o desenvolvimento de um fluxo de pesquisas sobre competição monopolítica e organização industrial.